Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada na lição 11. Vamos conhecer a terceira carta de João. É um estudo, focado nessa epístola que é curta, mas bem forte, e nos personagens principais ali, Gaio, Diótrefes e Demétrio. Olha, um ponto que chama a atenção na lição é como ela faz um contraste bem claro, entre esses três. Mostra as características boas de uns, ruins de outros, seguindo o que João escreveu. Mas assim, talvez a análise dos personagens pudesse ir um pouquinho além, sabe? Além dessa coisa meio direta do bom contra o mal. Talvez buscar umas nuances que ajudem a pensar nos dilemas mais complexos que a garotada enfrenta hoje. Entendo, é verdade. Essa clareza, ela ajuda no começo, claro, mas talvez simplifique um pouco demais, assim. Figuras que, mesmo ali no texto, podiam ter motivações um pouco mais complexas do que parece à primeira vista. Sim. A vida raramente é só preto no branco, né? E para esse público, que já deve ter uma certa bagagem, essa abordagem muito polarizada pode acabar limitando, sabe? Limitar a conexão da lição com aquelas zonas cinzentas do dia a dia deles. Na escola, nos grupos, na igreja mesmo. Pois é. Fico me perguntando assim, será que essa nitidez toda ajuda eles a lidar com situações onde o certo e o errado não são tão óbvios? Ou onde as intenções por trás do que as pessoas fazem são meio ambíguas? Bom, uma sugestão seria justamente essa, cutucar um pouco mais, sabe? Fazer uma análise mais investigativa mesmo. A gente podia estimular perguntas sobre as possíveis motivações por trás do que é descrito ali. O que será que levava alguém a agir como Diótrefes? Quais eram os desafios escondidos na hospitalidade do Gaio? E conectar essas características não só de um jeito geral, mas com desafios bem específicos do mundo deles hoje. Pensar como essas dinâmicas de poder, de acolhimento, de reputação, de busca pela verdade, como elas aparecem hoje, talvez de forma mais disfarçada, né? Isso abre um leque interessante para ficar mais concreto, né? Em vez de só, rotular o Diótrefes de egoísta ou autoritário, que são rótulos fáceis, assim, a gente podia instigar a pensar no porquê. Exato. O que leva alguém a querer tanto controle, a ser o número um? É insegurança, medo de perder espaço, uma visão meio torta de liderança. Pois é. E o mais importante, como que a gente identifica coisas parecidas, talvez mais escondidas hoje? Onde que a gente vê essa busca por ser o principal? Na dinâmica dos grupos de amigos, talvez, no jeito como alguns dominam as conversas online, ou até naquela pressão por visibilidade nas redes sociais, onde muitas vezes tentam calar quem pensa diferente. Boa. E no caso do Gaio, que é o exemplo da hospitalidade, a gente podia ir além do elogio. Claro, é fundamental reconhecer essa virtude, mas seria muito rico discutir também os desafios, sabe? Até os riscos dessa prática. Riscos, né? Como assim? O próprio João, na segunda carta, ele alerta para não acolher quem traz ensinos errados. Então, como será que o Gaio equilibrava essa generosidade toda com o discernimento que precisava ter? Onde que fica a linha, assim, entre ser hospitaleiro e sem querer acabar apoiando algo ou alguém que não devia? Sei. Uma linha tênue mesmo. Pois é, e como esse dilema aparece hoje pra gente? Pensa na decisão de apoiar uma causa financeiramente, de dar suporte para um amigo que está sempre enrolado, ou até de divulgar o trabalho de certos influenciadores. Quando que a ajuda vira, uma cumplicidade sem querer? Quando que a generosidade precisa vir com uma dose de análise crítica? Nossa, isso é muito atual. Muito mesmo. E sobre o Demétrio, aquele que tinha bom testemunho de todos? Seria fascinante explorar a tensão que pode existir entre ter uma reputação impecável e a autenticidade do caráter, sabe? Ah, sim. Hoje, com essa cultura da imagem, das redes sociais, onde tudo é tão montado, essa discussão fica ainda mais pertinente. Qual a diferença entre parecer bom e ser genuinamente bom e fiel à verdade, como Gaio era? Como é que os jovens percebem essa diferença nas figuras públicas que eles admiram, ou mesmo nos seus próprios grupos? Como cultivar um bom testemunho que seja resultado de um caráter sólido, e não só de uma boa gestão de imagem?
Essa ligação entre testemunho, verdade e autenticidade é um ponto central da carta e da vida cristã, né? Com certeza. E essa necessidade de aprofundar a análise leva direto para outra questão, né? Qual? Como os participantes interagem com essas ideias na prática? Ah, sim, as atividades. A lição já tem coisas importantes, né? Quebra-gelo, enquete, perguntas de aplicação. Isso é bom. Mas olha, acho que as atividades propostas podem ser, assim, potencializadas para gerar um engajamento mais crítico mesmo, mais investigativo com o texto. Ir além de só lembrar fatos ou tirar aplicações morais muito gerais. Exatamente. O quebra-gelo, a enquete sobre escolhas certas e erradas de personagens da Bíblia são um ponto de partida legal, né? Mas para um público que provavelmente já ouviu essas histórias várias vezes, talvez soe um pouco básico demais. Né? Introdutório, talvez. Isso, introdutório. Será que eles realmente aquecem os motores para pensar na complexidade de 3 João? E a pergunta final, aquela como você pode praticar o bem? Ela é fundamental, claro, mas é tão aberta, tão ampla. Corre o risco de ficar só na boa intenção, né? Pois vê. Respostas genéricas. Ah, preciso ser mais paciente, vou ajudar mais. Falta talvez ligar mais direto com as tensões que o João coloca ali. A hospitalidade direcionada, estratégica do Gaio, a resistência corajosa à liderança tóxica do Diótrefes, a importância do testemunho num ambiente de conflito. Será que a gente está desafiando eles a pensar como aplicar esses princípios em situações concretas, e muitas vezes bem complicadas que eles vivem? Que tal, então, repensar algumas dessas atividades, para provocar mais interpretação ativa, mais debate e, principalmente, uma aplicação mais contextualizada? A ideia é usar a carta não só como fonte de informação, mas como um trampolim, sabe? Um trampolim, gostei disso. Isso, um trampolim para explorar dilemas éticos, relacionais que façam sentido mesmo para a realidade deles. Aproveitar a bagagem que eles já têm, as experiências, as dúvidas. Mudar um pouco o foco do o que a Bíblia diz, para o como isso funciona na minha vida, e até para o porquê. Porque isso é importante e desafiador. Faz todo sentido. E dá para fazer isso de forma bem prática, né? Por exemplo, lá no começo, em vez de só ficar lembrando figuras bíblicas no geral, a gente podia jogar um cenário moderno, sabe? Inspirado direto em 3 João. Tipo assim, imaginem no grupo de jovens ou na comunidade de vocês, um líder bem influente começa a criticar abertamente e dificultar a participação de gente que traz ideias ou até estilos de louvor um pouco diferentes do padrão. Ao mesmo tempo, outro membro, mais quieto, sem cargo, continua ajudando financeiramente um projeto social que alguns olham com desconfiança pela abordagem mais inovadora. Interessante. Aí a gente pergunta, como as atitudes do Diótrefes e do Gaio, que a gente leu na carta, nos ajudam a analisar essa situação? Que perguntas a gente pode fazer? Isso já coloca o pessoal para pensar desde o início nas complexidades da carta aplicadas no contexto que eles conhecem. Boa. Isso já começa diferente, né? Mais instigante. Pois é, e na parte da aplicação, em vez daquela pergunta aberta sobre praticar o bem, a gente podia lançar dilemas éticos mais específicos, baseados nos temas da carta. Dilemas. Como? Me dá um exemplo. Claro, tipo, situação 1. Você tem um colega que está sempre pedindo ajuda, dinheiro, ajuda com o trabalho da escola. Você quer ser generoso como o Gaio, mas começa a desconfiar que ele está se aproveitando ou usando ajuda para outra coisa. Como equilibrar a hospitalidade e discernimento? Qual o limite? Bom dilema. Ou, situação 2. Num projeto importante da escola ou da igreja, você percebe que sua motivação está sendo mais para se destacar, ganhar reconhecimento, lembra do Diótrefes, do que para servir ao propósito do grupo. Como você lida com essa ambição pessoal versus o chamado para servir? Nossa, direto no ponto. Ou mais uma, situação 3. Você vê algo que acha errado ou injusto no seu grupo, mas falar sobre isso pode queimar seu filme, afetar sua reputação. Quando vale a pena defender a verdade, que João tanto fala, mesmo que tenha um custo pessoal? Excelente! E aí, o que fazer com esses dilemas?
A gente podia dividir em grupos pequenos para discutir os casos, sabe? Talvez até fazer uma encenação rápida das situações e das possíveis respostas. Isso força uma aplicação bem mais concreta e pessoal. Gostei. Tira do abstrato e joga na vida real deles. Exato. E outra ideia é pegar exceções que já existem na lição, como a pesquisa bíblica ou as definições sobre Diótrefes e Gaio, e usar não só como informação, mas como gatilho para discussões mais fundas. Como? A lição diz que o Diótrefes gostava de exercer a primazia e não reconhecia a autoridade de João. A gente podia perguntar, olha, a carta sugere que o problema do Diótrefes não era só querer liderar, mas o jeito como ele fazia e a motivação dele. Quais seriam os limites saudáveis da autoridade e da liderança numa comunidade de fé, num grupo de jovens hoje? Boa pergunta. Como a gente pode identificar sinais de que uma liderança está virando abusiva ou controladora, mesmo que de forma sutil? E, o mais difícil, como responder a isso de um jeito que seja fiel à verdade e ao mesmo tempo construtivo, buscando restauração em vez de só divisão? Uau! Isso conecta bem o texto antigo com questões super atuais de dinâmica de grupo, poder, responsabilidade. Exatamente. É usar o texto como ponto de partida para essas conversas essenciais. Bom, então, para a gente amarrar aqui nossa conversa sobre a lição 11 da terceira carta de João, a gente viu basicamente duas grandes oportunidades para aprofundar, né? A primeira foi essa sugestão de ir além daquela dicotomia simples de bem e mal na análise dos personagens. Isso, explorar mais as motivações, as complexidades deles e conectar as histórias de um jeito mais direto e rico com os dilemas éticos, relacionais que os jovens vivem hoje. Pois é. E a segunda oportunidade que a gente falou foi de elevar o nível do engajamento nas atividades. A ideia é refinar as perguntas, os exercícios, para estimular não só lembrar ou aplicar de forma genérica, mas uma interpretação mais crítica do texto, um debate mais forte sobre o que ele implica e uma aplicação mais contextualizada, sabe? Que ajude a navegar as complexidades e as zonas cinzentas do mundo real deles. Perfeito! E as sugestões práticas que a gente deu para isso incluem investigar o porquê por trás das ações de figuras como Diótrefes, discutir os riscos e as nuances das virtudes do Gaio e do Demétrio no contexto de hoje, Certo. e principalmente usar esses cenários modernos, esses dilemas éticos bem específicos, inspirados na carta como combustível para as discussões e atividades interativas. Olha, espero que essa análise mais detalhada traga boas ideias. O material original já tem uma base muito sólida, né? O objetivo aqui foi só sugerir uns caminhos para deixar ele ainda mais impactante, transformador para o público. Isso mesmo. A gente encoraja você a revisitar a lição com essas sugestões em mente e, claro, se desenvolver novas versões ou tiver outros materiais para analisar, vai ser um prazer receber de volta. Com certeza. Ficamos à disposição.